Justamente será que não aconteceram dessa forma e o cara nem faz ideia disso, né? Como a gente sabe muito bem, rapaziada, o homem, normalmente, ele não vê problema nenhum em se relacionar de maneira alfa, digamos assim, para baixo. O homem, ele aceita ter sexo casual com mulheres que estão num patamar inferior ao do VSM dele. Mas como a provisão e a atenção não sexual é o que o homem tem de mais valor, ele vai aceitar só namorar com as mulheres que ele quer, via de regra. É isso que eu quero dizer. Então o homem ele transa com quem ele consegue, mas ele se casa e namora com a mulher que ele quer. Justamente porque ele não tem essa pressa do casamento, não tem essa cobrança em si, né? Normalmente, ou até mesmo social. Às vezes ele tem alguma pressão da família cobrando ele para se casar, mas definitivamente não é a mesma coisa que acontece com as mulheres. Que o relacionamento para elas, ou o casamento, é uma forma de status. Porque, por exemplo, a mulher, dependendo da idade que ela chega, se ela não tem uma aliança dourada na mão esquerda, ela é vista como encalhada. O homem não é bem assim. O homem não se preocupa tanto em se casar, principalmente porque ele não tem essa pressão e porque ele não tem a parede da fertilidade. Talvez chegue um momento que isso comece a incomodá-lo mais, só que é bem mais tarde comparado com uma mulher. Uma mulher, às vezes, com 20 e poucos anos, com 30, ela já começa a se cobrar de por que ela não conseguiu esse marido ainda. E acontece, rapaziada, que é pelo seguinte, né? A mulher, ela tem dois valores sexuais de mercado, digamos assim. Inclusive, eu comentei isso num vídeo que eu fiz sobre a mulher de alto valor, só que ficou para os membros desse vídeo, eu acabei não postando, ficou fora de timing, e aí eu não trouxe essa informação nova para vocês, digamos assim, que eu separei agora aqui para fazer mais sentido entre VSM alfa ou VSM beta. O valor sexual de atração e valor sexual de retenção. Então a mulher tem dois valores sexuais de mercado. Ela tem o valor puramente sexual, que é aquele que para o homem não tem custo nenhum de provisão, que seria o lado alfa, que ele se relaciona para baixo com essas mulheres, e ela tem o lado da provisão, que para o homem custa mais caro. Então é como se fosse a seguinte conta. Quanto mais alto é o VSM da mulher, rapaziada, mais o homem vai pagar com a atenção não sexual. Então muitas vezes o investimento que o cara está fazendo nessa mulher diz muito sobre o valor sexual de mercado que ela tem. De retenção acima de tudo. Então é justamente que por isso que a mulher que não tem relacionamento ou casamento, dependendo da idade dela, ela se sente incomodada com isso, porque é como se ela tivesse um valor sexual de retenção, ou um valor beta irrisório, entendeu? Prejudicado. Não tem tanto valor, ela não tem tanto valor assim para relacionamento. Os homens se interessam por ela sexualmente, mas não se interessam para compromisso sério. Isso é uma coisa que incomoda elas. Ou seja, normalmente falando, perdão, tô um pouco zoado ainda, mas já tomei remédio, creio eu que essa semana eu já tô melhor. Então o que acontece é assim, é justamente aquela frase que a gente diz, o homem, ele transa com quem ele consegue, mas ele namora com quem ele quer, normalmente. Na maioria das vezes, o homem não vai entrar num relacionamento com uma mulher que vai ser um prêmio de consolação para ele. O prêmio de consolação para o homem é a mulher que ele consegue transar. Entendeu? Esse é o prêmio de consolação do homem. É uma mulher que ele tá tendo relação sexual com ela porque ele não consegue a mulher que ele quer justamente. Mas para namorar e casamento, essa mulher não é um prêmio de consolação para esse cara. É normalmente a que ele queria mesmo. Porque como a provisão para o homem tem um custo muito alto e a atenção não sexual também, normalmente, teoricamente, é claro, se ele vai investir mais porque é um relacionamento e um casamento, ele está investindo mais tempo e atenção, foi o que eu expliquei, o VSM dessa mulher é mais alto. Quanto mais alto é o VSM da mulher, mais satisfeito ele estará e provavelmente mais perto ele vai estar também de ter conseguido aquilo que ele queria. Entenderam o que eu disse? Então é meio que essa conta é automática, né? Quanto mais o homem está investindo numa mulher, a sua atenção não sexual, traduza-se sentimento, etc. Traduza-se casamento, compromisso, relacionamento sério. Mais alto é normalmente o VSM dessa mulher, porque ele está pagando, quanto mais alto é o VSM, mais você vai ter que pagar de atenção não sexual, certo? Quanto mais alto é o VSM da mulher, mais próximo esse homem estará de estar com uma mulher que realmente ele queria, principalmente sexualmente. Ou seja, o homem transa com quem ele consegue, mas via de regra ele namora e casa com quem ele quer. Só que com as mulheres não funciona bem assim. E é aqui que eu queria chegar, que com elas é normalmente o contrário, rapaziada. Por isso que nesse trechinho eu achei ele bastante emblemático e quis trazer ele aqui para vocês para eu colocar toda a minha explicação em cima. Porque o que você vê a mulher dizendo? Eu tô casando com você... Perdão, minha garganta tá meio zoada. Eu tô casando com você e tal, mas é porque eu tô cansada de tentar procurar alguém melhor. E você foi o melhor que eu consegui. É a mesma coisa que acontece com o homem que transa só com quem ele consegue. Então é como se a mulher, dependendo da fase que ela tá na vida dela, entendeu? Ela transa com quem ela consegue
Perdão, ela transa com quem ela quer, mas ela casa com quem ela consegue. Então, da mesma forma que muitas mulheres servem como objeto sexual em forma de prêmio de consolação, muitas mulheres, muitos homens servem como maridos, como prêmio de consolação para as mulheres. Entenderam o que eu falei? Isso é muito curioso, essa inversão de dinâmica que existe, né? Então, no caso dessa moça, o que ela está dizendo? Eu amo você, mas não de maneira específica, de maneira genérica. Porque eu cansei de tentar ficar correndo atrás de caras que eu não estou conseguindo, de buscar alguém melhor, que é o famoso settle. Chega uma hora que a mulher ela percebe que o valor, não que ela pense assim, mas é mais ou menos isso que se passa, que o valor sexual de mercado dela não acompanha mais o valor de retenção. Ou como eu disse no início do vídeo, o valor alfa dela não acompanha mais o beta. Como assim? Foi o que eu falei. As mulheres elas têm dois valores sexuais de mercado. Vamos usar esse termo. O alfa e o beta. O sexual e o de retenção. O de atração e o de retenção. Quanto mais jovem ela é, ou no início da sua jornada romântica, digamos assim, no mundo do mercado dos relacionamentos, os dois estão juntos. O valor alfa e o beta estão no mesmo patamar de equivalência. São equivalentes. Conforme ela vai envelhecendo, o tempo vai passando, o valor de retenção vai diminuindo comparado com o sexual de atração. Entendeu? Principalmente por alguns comportamentos específicos que podem degradar mais rápido ainda. Então você tem o fator natural do tempo, que só pelo tempo, o valor sexual de mercado da mulher vai diminuir, mas o para relacionamento vai diminuir mais rápido ainda. Por quê? Porque ela está perdendo o VSM na beleza, definitivamente, e porque ela está se aproximando da parede da fertilidade. Que sentido tem a provisão do homem se essa mulher não puder mais ter filho, por exemplo? Então, quanto mais a mulher perde a fertilidade ou se aproxima da parede, digamos assim, menos um homem estará disposto a investir sua atenção não sexual à sua provisão. Consequentemente, mais ela perdeu o valor para conseguir relacionamento, mas talvez o valor sexual de mercado dela ainda seja alto. É isso que eu quero dizer. E outros comportamentos também que podem colaborar para essa degradação do valor de retenção e não para o valor de atração. Filhos. Mãe solteira. Quantos de vocês não falam mãe solteira só para relacionamento casual de curto prazo? Eu não vou falar os termos aqui que vocês falam, Gasparzinho e... como é que os caras falam? Parmalat e Gasparzinho que vocês estão falando agora, não é esse termo que vocês inventaram? Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, por quê? Porque o valor sexual de mercado dela ainda é alto, mas o para retenção para nós homens não. Porque nós temos o lado alfa, que é o sexo, que para nós custa muito barato, o espermatozoide, mas a provisão, a paternidade, o investimento, tomar conta, é muito caro. Então a gente separa o alfa do beta. Entenderam o que eu quis dizer? Então o que acontece é o seguinte, e um outro fator também que colabora para a degradação do valor de retenção é a promiscuidade. Lembra que eu já falei para vocês? O homem ele ama a mulher promíscua, pro lado sexual, pro lado alfa, pro lado do prazer, da diversão, do divertimento, do curto prazo. Mas agora para provisão, pelo sentimento, o homem não gosta de mulher promíscua. Ele não aceita se relacionar. Entende o que eu quero dizer? Então isso pode colaborar, esses três fatores são os principais que colaboram para a degradação do valor sexual beta de mercado da mulher. Dependendo da fase que ela chegou, pode ser que ela ainda esteja com um valor sexual de mercado aqui em cima ou com uma degradação menor do que está o valor de retenção dela. Então mesmo que eles começaram juntos, conforme o tempo foi passando e dependendo de como ela não soube se valorizar, digamos assim, entendeu? Agora há uma discrepância entre o valor alfa e o valor beta. Ou seja, ela ainda consegue transar com os caras que ela quer, mas ela não consegue agora se casar com os caras que ela quer. Entendeu? Ela consegue transar com os caras que ela quer, mas agora para relacionamento ela só tem os caras que ela consegue, não os caras que ela quer, normalmente. E aí, se ela não perceber, se ela não cair numa realidade e de certa forma quebrar a ilusão desse coping, porque isso é um coping. Muitas mulheres, às vezes, é o que ela disse, eu cansei de ficar tentando os caras que são melhores do que você. Eu cansei de ficar tentando o melhor possível. Porque com os melhores possível, eu só conseguia relação sexual. É isso que ela estava falando. Entendeu? Eu estava sendo tratada como objeto sexual por esses caras que eu estava procurando neles o melhor possível. Eles só me tratavam como sexo casual e não conseguia relacionamento. Chega uma hora que se essa mulher não se tocar, ou se a vida, que é aquilo que eu disse, né? Se ela não se perguntar, a vida vai se perguntar por ela. E aí o que acontece é que muitas das vezes acabam caindo na realidade. Umas antes e outras depois. Umas mais cedo e outras mais tarde. E aí elas
acabam caindo nesse dilema, nessa sinuca de bico, em que ela precisa decidir se ela acaba aceitando a realidade e quebrando a ilusão desse coping, para justamente abraçar o melhor cara que ela conseguiu, que é diferente dela casar com o melhor cara que ela quis. Elas se casam com o melhor cara que elas conseguiram, que não é a mesma coisa que o cara que elas queriam definitivamente se casar. E atualmente, rapaziada, considerando que as mulheres, mais do que nunca, olha o Faustão de novo, conseguem ter relação sexual com esses caras que elas querem e estão tendo, não vai ser incomum esse tipo de casamento em que um homem casa com a mulher que ele quer, mas a mulher casou com o cara que ela conseguiu.